E, entre outros projetos que foram aprovados aqui em plenário também, há o que regulamenta a remuneração recebida por funcionários dos partidos políticos. Também trata sobre o registro de candidatos e de partidos, entre outros assuntos. Esse projeto foi aprovado, o texto principal aqui em plenário, foi o último a ser aprovado, e os destaques vão ser analisados nesta quarta-feira. O relator foi o deputado Wilson Santiago, que também apresentou um substitutivo aqui em plenário para esta votação desta terça-feira. Ele está aqui ao meu lado para explicar os detalhes. Havia alguns entraves ainda, mas ele acatou algumas emendas, rejeitou outras, tudo para tentar construir um acordo para a votação desse texto aqui em plenário. Boa noite, deputado Wilson Santiago, como vai? O senhor conseguiu fazer um acordo para a votação aqui hoje, né? Você pode me explicar os principais pontos do projeto? Perfeitamente. Nós construímos um acordo, já que é um projeto polêmico, projeto esse apresentado em 2018, mas de essencial importância, porque trata da vida dos partidos políticos e trata também das eleições. Por esta razão, nós teríamos a obrigação de construir um entendimento com todos os partidos políticos para que ele facilitasse a votação e construísse um substitutivo que representasse o pensamento, se não da totalidade, mas de quase a unanimidade dos integrantes desta casa. Os partidos, como todos sabem, precisam sim de disciplinamento, e nós temos que, nos anos que antecedem as eleições, preparar os partidos políticos para deixá-los habilitados a enfrentar as eleições do ano subsequente. Então, muitas emendas foram apresentadas, essas emendas precisavam sim ser analisadas, aquelas que foram necessárias e justificável que se aproveitasse, nós aproveitamos, e algumas poucas que não foram acatadas, porque elas já em parte, ou então por conflitos já existentes na própria lei, parte daquilo que estavam propostos já estavam atendidos no próprio substitutivo. Por esta razão é que o projeto teve uma votação, uma maioria significativa, apesar de tratar-se de um projeto polêmico, aonde muitos dos integrantes que votaram contra trataram de um ponto que, na verdade, ele não é o principal do próprio projeto, até porque não se trata de valor de financiamento eleitoral, já que financiamento eleitoral é tratado lá na Comissão de Orçamento, objeto de uma lei já criada desde 2017. E foi permitido também na própria lei que aqueles partidos políticos que não interessavam, o que não fazia jus àquele financiamento público, ele também comunicasse à Justiça Eleitoral, abdicasse do seu direito, e por esta razão esses recursos não seriam destinados a esse ou a estes partidos políticos. Então foram os pontos que mais houveram algumas divergências mínimas, mas no geral o projeto foi consensual, com quase a unanimidade dos partidos, e por esta razão que ficou para se votar amanhã somente. Agora, na próxima quarta-feira, somente alguns destaques que, de fato, não foi possível votar hoje em decorrência do tempo e da sessão que já estava muito alongada. Essa é a grande verdade. É que o texto trata de pontos sensíveis, como o fundo eleitoral, trata de verbas de dinheiro público, e esse uso desse dinheiro público sendo destinado para despesas partidárias, como construção de sedes, uso em campanhas eleitorais, e há essa possibilidade que o senhor levantou agora sobre o pagamento a devolução de partidos que não queiram receber esse fundo, e a destinação desse recurso, ele não pode ser destinado para outro uso, né? Ele tem que ser redistribuído entre os próprios partidos que fazem uso desse fundo eleitoral. Há a possibilidade de se modificar isso pelos destaques? Perfeitamente. Tudo aqui é fácil, tudo aqui é possível quando se constrói o entendimento.
Então, o que nós buscamos durante toda essa votação, já que esse projeto vem se alongando desde 2018, quando foi apresentado, porque existia por parte dos partidos políticos outros pontos que são essenciais, como, por exemplo, a aquisição de sedes, ou seja, de sedes próprias, ou seja, partidos pagam volumosos recursos, partidos existentes nesta casa, com até mais de 70 anos de existência, pagando aluguéis caros, podendo construir suas próprias sedes com aqueles recursos que pagavam até o próprio aluguel, ou então abater no decorrer dos futuros anos. Então isso foi um dos pontos que de fato foi um consenso, ou seja, proposto pela maioria dos partidos políticos. E eu, como relator, eu não quis e não poderia nunca construir um relatório que não fosse por sugestões dos partidos, já que se tratava de uma lei de partido político. E por isso é que construímos, sim, essas sugestões, como permissão de pagamento de advogados, como permissão de pagamento de contador para as campanhas eleitorais, com limites estabelecidos, até alguns limites dentro da realidade. Nós não podemos permitir ou deixar de reconhecer que que R$5.000, como é um recurso, o limite dado pela lei anterior das eleições de 2016, nas eleições de 4 anos atrás, para um vereador no interior, custeasse os honorários advocatícios de um recurso desse para o Tribunal Regional Eleitoral, dos respectivos estados, e também para o próprio TSE aqui em Brasília. São insuficientes. Então, permitiria que fosse custeados isso com dinheiro de Caixa 2, essa é a grande verdade, dinheiro não contabilizados. Por esta razão, nós flexibilizamos para que tivesse um valor que, na verdade, fosse custeado pelo partido, se interessar ao partido. Se não interessar, lógico, não será custeado, dentro de um limite mínimo que será posteriormente estabelecido. Foram pontos estes que buscamos na maioria deles o consenso, já que, repito, representa sim um projeto de interesse dos partidos políticos, e não do relator. O relator apenas está cumprindo uma missão, já que as sugestões apresentadas, tanto consensuais como através de emendas e também de destaques, foram aquelas citadas por todas, lidas por todos, ao conhecimento de todos, alguns poucos pontos de destaque que ficou para ser votado amanhã. Se será aprovado, não sei. Mas eu acredito que o bom senso prevalece e com isso teremos condições de concretizar esse projeto, já que somos conscientes que a democracia precisa sim ser reconhecida. Nós sabemos e somos conscientes que não existe financiamentos de empresas, como foi dito aqui, empresa que banca candidatos, lógico que quer uma contrapartida em relação a isso. Então é preferível que todos sejam tratados da mesma forma, com financiamentos partidários dentro das condições sim estabelecidas pela própria lei, com total transparência, com total conhecimento público, com fiscalização da população, do Ministério Público e dos entes envolvidos nas próprias eleições, para que tenhamos eleições limpas e com isso o eleitor votando conscientemente e escolhendo aqueles que de fato merecem representá-lo nas casas legislativas, também nas prefeituras, enfim, em qualquer um dos pontos, em qualquer um dos mandatos eleitos pelo povo, espalhados por todo o território nacional. Muito obrigada, boa noite, deputado Wilson Santiago, e até amanhã na votação dos destaques. Obrigado a todos.